Abraço grande. Bem, um grande abraço, gente. Nós já estamos aqui com o nosso próximo palestrante, o professor Steven Engler e a professora Zilá Berndt. Steven, fez boa viagem? Tá tudo bem? Foi distante, eu tive que descer no porão de casa, né? Bem, vamos lá, então. A próxima palestra, então, do professor Steven Engler. Então, dando sequência ao nosso 5º colóquio internacional Culturas e Religiosidades Afro-Brasileiras, com muita alegria, com muita honra, nós recebemos a visita do professor canadense, Dr. Steven Engler. O professor Steven é uma autoridade nas pesquisas relacionadas às religiões mediúnicas e à Umbanda, particularmente. Estamos todos muito ansiosos por ouvi-lo, professor Steven, por aproveitarmos a sua vasta experiência e erudição. Seja muito bem-vindo aqui ao Unila Salle, seja muito bem-vindo ao programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais. Apresentando o professor Steven, ele possui graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia e doutorado em Estudos Religiosos pela Concordia University. Atualmente é professor titular de Religious Studies da Montreal University, Calgary, e professor da Concordia University, Montreal. O professor Steven, ele tem uma vasta experiência nas áreas de ciência da religião, da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da religião, religiões no Brasil, com interesse especial pelas religiões mediúnicas, Umbanda e Espiritismo, como eu disse anteriormente. Tem publicado um número imenso de artigos em periódicos especializados, organizado muitas coletâneas, versando sobre questões relativas à religiosidade e, particularmente, às religiões mediúnicas e à Umbanda. Entre essas coletâneas, eu saliento a The Oxford Handbook of Studies of Religion e a Handbook of Contemporary Religions in Brazil, na qual eu tive a honra de poder escrever um capítulo junto com o professor Steven sobre Espiritismo. Professor Steven, seja muito bem-vindo. O senhor está entre amigos, entre pessoas ansiosas por ouvi-lo. A mediação dessa palestra não poderia estar melhor escolhida na pessoa da professora doutora Zilá Berndt, que, além de uma vasta produção no campo da literatura afro-brasileira, guarda uma familiaridade muito grande com o Canadá, país de origem do professor Steven, nosso conferencista. A professora Zilá Berndt é pesquisadora 1A, no topo, portanto, do CNPq, é professora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade de La Salle, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, em literatura afro-brasileira, francesa, francófonas, e memória social e bens culturais, publicando principalmente os seguintes temas: estudos canadenses, americanidade, memória social, mobilidades culturais, memória social e geracional, relações literárias interamericanas e literatura comparada. Recebeu vários prêmios, entre os quais as Palmes Académiques do governo francês, no grau de Chevalier e de Officier. Recebeu a Ordem Nacional de Quebec, nos graus de Chevalier e de Officier também, e o Prix de Gouverneur Général em Études Canadiennes em 2009. Recebeu os prêmios Fato Literário por votação popular, promovido pelo Jornal Zero Hora de Porto Alegre, e o Prêmio Açoianos de Literatura em 2002, promovido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. A professora Zilá, portanto, representa muito bem o nosso programa e guarda essa familiaridade tão importante com o meio acadêmico do Canadá, de onde provém o professor Steven. Sem mais delongas, estamos todos ansiosos por ouvir o professor Steven. Com alegria, com honra, eu passo a palavra ao nosso convidado, o professor Steven Engler.
Nós não estamos ouvindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu estou com o microfone desligado. Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou até sentindo um calor alheio pelo fato que aqui está 0 graus, nevando. Está difícil. Eu vou falar de umas anotações. Se quiserem, eu posso até repartir o documento, ou eu posso simplesmente falar assim, Arthur, eu aguardo as suas... Se quiser, é só falar e eu repasso, eu reparto o documento. Então, eu vou falar sobre a Umbanda dentro da categoria do esoterismo afrodiaspórico. Então, o que seria essa categoria? A discussão tem muito a ver com esse jogo de conceitos, de categorias, de definições. Vamos começar, então, com uma lista curta e, obviamente, incompleta de algumas religiões que a gente pode dizer que são afrodiaspóricas nas Américas. Então, no Brasil, obviamente, tem o candomblé com suas variações, o Quechua, Angola e Gegé, tem Babassué, Batuque, o Jaré Terecó, que é o tambor da mata, Xangô. Na Cuba tem Santeria, que é regra de Oxá e regra de Palo, com suas variedades Mayombe, Palomonte, Briumba, Quimbiça. Nas Bahamas, Barbuda, Antiga, Trindade e Tobago tem Obiá, no Jamaica tem Miau, Martinique, Guadalupe tem Quimboá, no Haiti tem, obviamente, Vodou. Então, o que serve para isolar essas religiões, essas tradições, como se fossem tipos de uma categoria? Como é que a gente pode definir essa categoria? Ainda mais que o fato, é óbvio que essas religiões são muito híbridas, não tem uma essência pura. E daí, se a gente jogar Congado, reinado no meio, o que é isso? É afro ou é católico? Ou mistura dos dois? Ou Rastafari, que é uma religião afrodiaspórica bíblica? Como é que a gente define essa categoria? Eu vou sugerir no começo 6 critérios que a gente pode propor para definir a categoria de religiões afro-brasileiros ou afrodiaspóricos. E a Umbanda, eu sigo pensando que a categoria da religião deve começar com a Umbanda, não com o cristianismo, não com o judaísmo, que a gente pode evitar muitos problemas de teoria se a gente começar com uma categoria, uma religião mais complexa na sua categorização. De certo modo, é isso que eu quero fazer hoje. Vamos lembrar que religiões afrodiaspóricas não se resumem nas Américas. Só para dar um exemplo do mundo de escravidão no mundo islâmico, onde escravos da África fazem parte da cultura do Irã faz mais de 1000 anos. E esse povo, claro que são xiitas, mas também praticam o Zar, que é uma religião de posição e de exorcismo, de cura. Então, o Zar é uma religião afrodiaspórica de populações na África, mas também afrodescendentes que eram escravizados no mundo islâmico. Mas, para falar das Américas, vamos falar desses 6 critérios. Um critério que seria que uma religião afrodiaspórica é uma religião fora da África, onde a maioria dos membros são afrodescendentes. Seria interessante. Mas a Umbanda não conforma. Se isso for uma religião afro-brasileira, afrodiaspórica, a Umbanda não é. Que a porcentagem de pessoas que se autodeclaram brancos é maior dentro da Umbanda do que na população nacional do Brasil. Então, a Umbanda é menos africana do que o catolicismo. Se a gente dizer simplesmente qualquer religião com uma maioria de pessoas que se declaram negros ou pardos no censo, afro-brasileiro, então os evangélicos são afro-brasileiros. Candomblé, obviamente, sim, mas Umbanda não. Obviamente, raça, identidade não se resume nos dados do censo,
mas isso já complica a categoria, e para mim isso é uma coisa muito boa, que começar com um exemplo que complica todas as nossas categorias, nos força a pensar mais nitidamente. A gente poderia pensar, porém eu nunca ouvi alguém fazer isso, mas eu acho uma ótima maneira de definir o que seria uma religião afrodiaspórica, a identidade racial não dos membros, mas das entidades. E no candomblé, certamente, as entidades são primariamente africanas, mas na Umbanda, o tambor de mina, não é assim. Então, de novo, se essa for nosso jeito de bolar a categoria afrodiaspórica, a Umbanda está fora. A relação entre crenças e práticas e algum modelo tipo weberiano na África. Então, isso que seria uma religião africana na África, e a gente bate crenças e práticas. Assim também, a Umbanda não cai facilmente dentro da definição. Obviamente, a maior parte dos terreiros no Brasil de Umbanda são afrodiaspóricos, afro-brasileiros. Mas o que a gente faz com alguns centros de Umbanda branco, onde você não acha nenhum detalhe africano? Está tudo, não existe. Não fala de orixá, não tem tambor, toca música nova era. Claro que vai aparecer preto velho, mas é mais comum aparecer caboclo. A gente poderia dizer, mas isso não é Umbanda de verdade. Umbanda de verdade é afro-brasileiro. Essa é uma distorção. A gente pode falar que começou na época de Getúlio Vargas, quando o pessoal precisava fingir não ser muito africana para evitar a perseguição. Mas isso seria um gesto errado, logicamente impossível. Você começa com uma definição do que seja uma religião de fato afro-brasileiro, para chegar na conclusão do que é uma religião afro-brasileira, é uma lógica circular. A gente tem que começar com o fato que existem vários tipos de Umbanda. E se alguns fogem dessa definição de afro-brasileiro, a Umbanda não é bem uma religião afro-brasileira. Outra definição, o critério, seria a origem. E tem muita gente que fala muito em origem. O discurso de origem é um objeto do nosso estudo. No candomblé, o discurso de pureza de raízes africanas faz um papel social, um papel na jogada de status entre os terreiros, importantíssimo. Mas o estudioso da religião não pode confundir um fenômeno social, que é a retórica da tradição, com a verdade da tradição. E mesmo se achar origens puras, e no caso do candomblé, é óbvio que existem paralelos enormes, depois de muitas gerações, entre os fenômenos no oeste da África, no centro da África e no Brasil. Mas, mesmo assim, a origem de uma coisa não define a atualidade da coisa, igual a origem das palavras. As palavras mudam seus significados, dependendo do seu contexto. Então, o discurso de origens é importante, mas não é definitiva. Além disso, a Umbanda é um exemplo ótimo para além desses dois pontos, porque não se sabe a origem da Umbanda. Uns dizem que era uma raiz mitológica, uns dizem que vieram da Macumba, uns dizem que vieram do Calundu Angola, ou que vieram de outros rituais. Pode ser que sim, pode ser que não. Na base da premissa que seja afro-brasileira, as pessoas vão atrás dos raízes africanos. Mas se a gente colocar entre parênteses essa premissa, a gente olha a história de Gisélio de Moraes. Então, a Umbanda começou no kardecismo. Ou a gente olha as federações na década de 30 e 40, então a Umbanda é esotérica, veio da teosofia, é uma religião védica, é uma religião extraterrestrial, é uma religião da Lemúria. Ou a gente vê o que os sociólogos e historiadores gostam de ver, é uma mistura de candomblé e kardecismo com elementos indígenas da década de 20 e 30 em Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. Mas a
convergência dessa história de origens, que tem pouca evidência, e a metodologia, a ideologia da miscigenação na cultura brasileira é muito suspeita. Concluindo, não tem evidência suficiente para dizer se, na sua origem, Umbanda é kardecista ou candomblessista, uma mistura. Então, procurando as origens, não adianta. Então, o que a gente tem? A gente tem autopercepção dos membros. Pergunta para o povo do centro do terreiro. Vocês se veem como afro-brasileiros? Assim sendo, a Umbanda é e não é, dependendo de quem você falar. É uma solução, mas uma solução que, de novo, foge do fato que nossa responsabilidade não é aceitar simplesmente o discurso dos membros, mas colocar esse discurso no seu contexto social. Então, a sexta vertente seria aceitar todas essas definições, dependendo do contexto. Aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre o significado em si. O que é o significado do significado? A significação. E as ciências humanas geralmente não enfrentam essa pergunta. Fica muito perdido na epistemologia e não olham a semântica, o estudo do significado. Então, resumindo, quando a gente tem, por exemplo, aqui, meu querido York Darcy, está no colo. Ele está um pouco triste que tomou um banho ontem, perdeu o cheiro maravilhoso que ele estava trabalhando. Quando a gente fala, ele tem um cachorro no colo, quando você trabalha com objetos visíveis, tocáveis, audíveis, é obviamente que o significado se acha na correspondência entre o que você fala e o que você vê com seus sentidos. Então, esse conceito de correspondência objetiva é o jeito do significado quando a gente trabalha com coisas empíricas. Mas se você falar de pretos velhos, de caboclos, de Exu, de Deus, ou de conceitos abstratos, de sociedade, de sociopatia, do mal, do bem, a gente não vê, a não ser que a gente tenha algum sexto sentido platônico, que a gente usa para entrar em contato direto com as formas das entidades, as essências dos conceitos abstratos, a gente tem uma outra maneira de ver o significado, que é de traçar as relações entre conceitos em algum contexto determinado. Então, o significado da palavra Exu vai variar não só entre candomblé e umbanda, mas entre terreiro e terreiro, entre região no Brasil. O Exu no norte de Minas é outro do que o Exu em São Paulo. Então, a gente vai falar que um desses significados corresponde com a realidade que é Exu, ou a gente vai admitir que o significado das palavras é sempre uma função do seu contexto, a não ser que você tenha uma coisa objetiva, empírica. Aí a gente pode traçar dessa outra maneira. Então, os filósofos ficam brigando. Não, representacionalismo está furado. O negócio é holismo, é interpretacionalismo. Mas a briga não importa. O fato é que a gente usa esses dois métodos sempre. Se você lê A Violência e o Sagrado, de René Girard, o que ele quer dizer com sagrado? Você vai olhar no dicionário ou você vai ler o livro? E ao ler o livro, você vai perceber que você vai ter que ler o Bataille também. Você vai ter que fuçar na índice. Daí eu vou ter que ler esses outros livros desse cara. A gente faz isso sempre. A gente procura traçar no máximo possível as relações entre os conceitos no seu contexto. Então, é isso. O que é afrodiaspórica? Tem todas essas maneiras de definir. Em alguns contextos, uma maneira de definir vem mais para frente, outro vem mais profundo. A gente tem um jogo de cintura de interpretar os fenômenos, sempre sabendo que não tem fronteiras fixas entre as palavras. Então, o que a gente vai fazer com o conceito de esoterismo, então? Pior ainda. Deixa eu te dar uma lista de esoterismos, mas
primeiro problema que a gente encontra é aqui na estante. Está na outra estante. Esoterismo ocidental, tá? Na maior parte dos títulos. Tem Amsterdã, um programa de PhD famosíssimo. É esoterismo ocidental. Vamos descolonizar o esoterismo ocidental com o olhar na Umbanda e nas outras religiões afrodiaspóricas que são esotéricas nas Américas. Então, esses são uns esoterismos. Astrologia, alquimia, hermetismo, gnosticismo, neoplatonismo, cabalá, magia renascentista, sufismo, cabalá cristã, magia de anjos, medicina paracelsiana, rosicrucianismo, maçonaria, swedenborgianismo, mesmerismo, homeopatia, espiritualismo, kardecismo, magia ritual, teosofia, telema, antroposofia, religiões de OVNI, nova era, magia de sigilos, magia de caos, etc. Espera aí, ele falou kardecismo no meio disso? Falei sim. Os acadêmicos brasileiros veem kardecismo tão proeminente na paisagem das religiões brasileiras que esquecem do fato que o kardecismo é uma forma de religião esotérica. Por que a gente fala isso? Bem, se a gente fala como definir o esoterismo, tem uma briga, porque é um campo em nascimento nesses últimos 20 anos. O Antoine Febvre, de Sorbonne, oferece uma lista de 6 categorias. Correspondência universal, então a correspondência mais ou menos semântica, que é a base do pensamento mágico, entre este nível da realidade e o nível transcendental. Então, a astrologia, que vê uma relação entre as estrelas e efeitos locais na Terra, vê esse tipo de correlação. A natureza viva, a mediação, que tem 2 aspectos, tem vários, mas 2 aspectos que eu vou salientar. A realidade tem vários níveis, e a gente atravessa essas realidades com a ajuda de entidades de níveis superiores. Então, não é uma soteriologia binária, tipo cristão-muçulmano, terra, céu ou inferno, mas tem todos esses níveis, como nem no Kabbalah tem os 10 círculos do Sefirot. Quarta, a transmutação de si mesmo. E essa transmutação também é gradual, mas graduado, em níveis distintos. Depois, 2 categorias que são mais modernas, um foco na transmissão de mestre para aluno e um foco na postular que as formas de esoterismo são todas iguais, todos fazem parte da mesma coisa. Então, essa tendência a aglomerar na teosofia, na nova era, fingir que todos os tipos de esoterismo fazem parte de uma só, é uma 6ª categoria. Então, o kardecismo é esotérico, que tem a doutrina de correspondência nos fluidos magnéticos, tem os níveis de realidade na evolução espiritual, tem as entidades dos espíritos mais superiores que ajudam a gente, pela caridade, a subir lentamente em várias reencarnações nessa pista de volta para Deus Criador. Tem a transmutação, inclusive Jesus Jesus é um ser mais alto que já passou por essa transmutação. E tem a transmissão esotérica pelos espíritos, lembrando que o livro dos espíritos não é o livro do Kardec, só as perguntas são do Kardec. O livro é dos espíritos. E o kardecismo vem do mesmerismo, tem uma influência enorme nas formas de esoterismo subsequentes, teosofia, nova era, etc., etc. Então, o kardecismo é esotérico, e eu acho que é possível dizer que, em alguns poucos casos, você acha centros de Umbanda, ou você não vai achar nada de religião áfrica. Mas eu acho que você nunca vai achar um centro ou terreiro de Umbanda sem algum toque de kardecismo, que a teologia mais fundamental da Umbanda é kardecista, não é candomblessista.
São entidades superiores que ajudam a gente com a nossa evolução espiritual. Quer dizer, Umbanda é uma religião esotérica. E como eu já falei, vendo a definição dessa maneira mais relacional e contextualizada, é sim uma religião afrodiaspórica. As exceções contam um pouco porque são exceções raríssimas. Então, a Umbanda é uma religião afro-esotérica. Tem outros. Bem, a Quimbanda é mais africana, mas é afro-esotérico. Umbandaime, Tambor de Mina, é uma religião esotérica. A Vale do Amanhecer é uma religião afrodiaspórica esotérica, mais híbrida ainda. E em Cuba, Espiritismo Cruzado, uma religião afro-esotérico-diaspórica. Então, a gente já tem uma ideia boa do que seja essa categoria de religião. E, usando essa categoria, a gente pode olhar religiões africanas, por exemplo, nos Estados Unidos, e a gente encontra que as religiões que são afro-islâmicos, que não são sunni, são esotéricos. A nação de Islã, a nação de deuses e terras, os 5%, a nação naubiana Unido de Moros, que é uma religião de OVNIs, afro-islâmico esotérico. Então, uma vez que a gente começa com essa definição de esoterismo, a gente vê que ele bate com várias religiões afrodiaspóricas nas Américas. Mas, veja, essa lista está baseada numa lista do Antoine Febvre, que ele gerou na base de exemplos renascentistas, bem europeias. A gente vai ficar preso a essa lista de categorias gerada na base de exemplares puramente coloniais? Tem como descolonizar essa maneira de pensar o esoterismo? Claro que sim. A gente, com essa ideia inicial, a gente pode estender a família de exemplos. O que a gente tem é um problema de teoria da religião. E se vocês conhecem a obra do Benson Saylor, que ele tenta definir a religião, como é que ele faz? Ele usa duas teorias sobrepostas. Uma é a ideia do Wittgenstein de semelhança familiar. Então, essas 6 categorias do Febvre, não é que todo tipo de esoterismo vai ter todos esses 6. Mas todo tipo de esoterismo vai ter alguns dessa família. Tudo bem, então por que ele fechou assim? Ele fechou assim porque ele é um europeu, olhando seu próprio umbigo e sem olhar mais longe para outros exemplos. Então, se a gente fizer isso, a gente começa a adicionar outros critérios à família de esoterismos. A gente tem um esoterismo que não é tão ocidental, que começa a abrir para outras partes do mundo. Então, eu vou te dar 3 exemplos, o mais importante, na minha visão, sendo o da Umbanda. No esoterismo budista, ou tântrica, a gente lê, o Davidson escreve, pelo menos 3 fatores foram importantes na formulação esotérica sacralizada: a ideologia budista dos meios habilidosos, a compreensão indiana da metáfora e a concepção mahayanista de transformação radical. Então, como é que é isso esotérico? Tem 2 grandes fatores. Um é essa ideia de transformação gradual. Então, aí a gente já toca na lista do Febvre, que seria importante ao menos ter um critério do Febvre para não inventar outra categoria independente. Mas o que tem é essa ideia da metáfora. E isso vai além de uma ideia do segredo, de uma maneira simples. Então, quando a gente lê o Reginaldo Prandi ou Paul Christopher Johnson escrevendo sobre a função social do segredo no candomblé, isso não é esotérico. Mas a gente tem que entender que eu tenho uma lista de 10 a 14 funções sociais do segredo. Alguns são esotéricos e outros não.
Por que o segredo, que, afinal de contas, a base do conceito do oculto, não está na lista de Febvre? Por que os estudiosos do esoterismo ocidental não veem como essencial ou como uma característica essencialmente esotérica? Porque começaram com certos exemplos e deixaram outros de fora. Se olharmos a maçonaria, a gente vê um exemplo onde o segredo é ligado estritamente ao progresso de evolução ritual, transformação espiritual. Então, esse tipo de ligação é um lugar que a gente pode dizer aí que o segredo está funcionando de uma maneira esotérica. Então, a primeira maneira de crescer essa lista do Febvre para levar em conta esoterismos não ocidentais seria o segredo. Voltando àquela lista original, já que a gente está abrindo a categoria do esoterismo, será que tem, nessa lista de candomblé, OBA, voodoo, algum esoterismo? Agora que a gente começou a usar outro óculos, bem, o Yvon Chouinard e Mambo Viejo Camin de la Minfo escrevem um livro sobre o esoterismo afro-americano, que o voodoo é altamente esotérico. O que é o argumento deles? Eles dizem que a escrita esotérica é um método primordial de engajar energias metafísicas através do performance ritual. Eles notam paralelos entre os símbolos gráficos no voodoo, que são os VVs, e os sigilos, na magia de sigilos, que vai até a Idade Média, aqueles símbolos bem esquisitos, que representam entidades ou palavras de comando e tal. Então, essa categoria da escritura esotérica é uma maneira importante de adicionar outro elemento à lista de definições ou categorias, critérios de esoterismo além do ocidental. E na Umbanda, eu acho que, para mim, é uma coisa, uma prova que o estudo do esoterismo ocidental está um pouco fechado por dentro, porque está muito preso em análise de textos e de crenças e rituais, e agora está mudando um pouco, mas presta muito pouca atenção no contexto social, no contexto econômico, política, cultural, nacional dos esoterismos. E se a gente olhar a Umbanda, a gente acha outra característica que eu diria que é importantíssimo no esoterismo, seja ocidental ou não, que a gente inclusive acha no xamanismo mediúnico na Tailândia, no Cao Dai e outras religiões mediúnicas no Vietnã, no xamanismo na Coreia, dos Mudang na Coreia, e é a homologia entre as entidades mediadoras e suas posições e a sociedade da religião. Uma coisa que é muito notado na Umbanda é exatamente essa correspondência entre as entidades da Umbanda e a sociedade brasileira. Então, adicionando esse critério à discussão do esoterismo, que vem de um olhar na Umbanda, abre muito mais espaço para olhar para religiões afrodiaspóricas que são esotéricos. Então, a gente poderia olhar só para um exemplo. Com essa pergunta na nossa mente, a gente tem que repensar, reler, repesquisar, olhar para outros elementos que não foram trazidos, porque a gente começou com uma certa definição do que seja o fenômeno. Então, uma lista de religiões afrodiaspóricas indígenas, que tem um hibridismo entre religiões africanas e indígenas. A pergunta é se tem ou não elementos esotéricos. A Jurema, pagelança, tambor de cura, tem alguma influência de Umbanda no meio? Então, tem elementos
esotéricos. Na Cuba, Bembe de Sal, que é uma tradição africana de cura, misturado com elementos indígenas, tem uma presença do kardecismo cubano no meio. O culto de Maria Leonza, na Venezuela, evidentemente tem elementos kardecistas. Então, essa é uma religião afro-indígena esotérica. O Vinti, no Suriname. Difícil dizer, pelo pouco que eu li sobre essa religião, que eu não leio holandês, onde está tudo escrito em holandês sobre essa religião, tem ou não elementos esotéricos. E o xamanismo Garifuna, em Honduras, que o Paul Christopher Johnson pesquisa, tem ou não elementos esotéricos. Se acharmos esses elementos, a gente pode falar numa outra categoria, uma outra maneira de pensar as religiões mediúnicas, especialmente nas Américas. Eu proponho, então, eu ando propondo faz um tempo, que a gente pensa assim, que a categoria de espiritismo pode servir de um conceito de guarda-chuva, que tem o espiritualismo, que tem o kardecismo e que tem uma grande parte dessas religiões afrodiaspóricas esotéricas. Que o espiritismo em si engloba muito mais, que eu não conheço, são bem poucas as obras que vêm paralelos entre todas as religiões mediúnicas das Américas. A gente usa categoria tipo afro, kardecista, para dividir os fenômenos, em vez de olhar com outra categoria os paralelos entre essas muitas religiões. Afinal de contas, nas Américas, o kardecismo tem seu polo científico, que não pode sujar as obras francesas do Kardec, etc. Mas o kardecismo é uma religião que hibridiza, que mistura com outras religiões esotéricas, com religiões indígenas, com religiões afrodiaspóricas. O kardecismo mistura com tudo. Então, isso sugere o valor de olhar esse fio de comunalidade em vez de ficar distinguindo as religiões. No Brasil, uma coisa diferente acontece. O kardecismo no Brasil fica no seu polo científico, tem algumas influências, primariamente no lado esotérico, prosequiologia ou conscientologia, influência em novos movimentos religiosos, mas o que mistura mais no Brasil, eu diria, é a própria Umbanda. Esse papel de centro de hibridismo, o fato que seja a Umbanda mais no Brasil e o kardecismo mais no resto da América Latina, para mim é mais uma evidência que a Umbanda tem, sim, o seu lado esotérica. Então, aí eu joguei algumas ideias na mesa para a gente talvez discutir um pouco. Eu vou parar por aí. Muito obrigado, Steven. Eu passo, então, a palavra à professora Zilá para fazer a mediação. Não estamos ouvindo, Zilá. Perdão, eu também fiz a mesma coisa. Então, mais uma vez, um saúdo a todos os presentes e, de maneira muito especial, o professor Steven, que vem desse país que tanto me seduziu durante muitos anos pela sua, justamente por lidar, né, com essa diversidade, por saber harmonizar o diverso de todas essas culturas que aí chegam, né? Então, fiz uma boa parte dos meus estudos no Canadá e meu coração está sempre um pouco ligado, sobretudo ao Quebec, por causa da minha, então, especialização nos estudos francófonos, né? Professor, eu queria, então, em primeiro lugar, dizer que eu estou, assim, extasiada com esse seu profundo conhecimento, não é? Com esta maravilhosa aula que o senhor nos deu, que mesmo para os que não são, então, da área, como é o meu caso, né, que sou da área da literatura,
fiquei, então, muito, foi uma sensação de completude, assim, ver esse saber, assim como do professor Arthur, também esse saber que não só é muito vasto, mas que revela uma vivência sua, né? Que revela assim, uma profunda vivência essa não é uma visão de cima do estudioso, mas é uma visão de alguém que penetra, né, nos meandros dessas religiões tão hibridizadas, como o senhor dizia. Eu fico especialmente também contente de ver esse evento do professor Arthur, do qual o senhor participa, está se realizando nessa semana que, para nós, aqui no Brasil, é a Semana da Consciência Negra. É uma semana que foi criada para que realmente se exercite, né, se fale sobre esses temas, não é? Ligados às culturas afrodescendentes. E também, antes de fazer a minha pergunta, eu vou também, não posso deixar de elogiar de maneira muito especial o seu português, porque assim, uma afinidade imensa com a língua portuguesa nas suas nuances mais delicadas, mais finas. Então, foi muito prazeroso para nós todos ouvirmos essa sua palestra. Eu vou puxar um pouco para essas categorias com as quais eu me dei para entender a literatura afro-brasileira. No momento em que se falava assim, muito pouco no Brasil, era um apagamento geral, não é, dessa literatura afro, normalmente a academia não se debruçava sobre essa produção, né? E então, uma coisa que eu queria dizer, que eu fiz esses meus estudos de literatura afro-brasileira numa perspectiva comparada justamente com as literaturas afro do Caribe, para ver, não é, esse florescimento tão grande que havia no Caribe, e toda essa consciência de negritude, e por que no Brasil ainda nós não estávamos longe de ter uma produção assim, mas também porque eu acho que a academia negligenciava muito essa produção. Então, uma coisa que eu gostaria de observar é assim, a profunda intimidade dos autores, escritores, poetas da literatura haitiana, por exemplo, com a religião voodoo. Como essa religiosidade emerge na poesia, na literatura, e é tematizada, ela é discutida, então... E no Brasil, todo esse levantamento que eu fiz, eu sou autora das primeiras antologias de poesia afro-brasileira, né? E a gente percebe um distanciamento e também, às vezes, vamos dizer, aparece a citação de orixás, mas a gente percebe uma utilização um pouco... como se fosse para enfeitar um pouco, né? E não é uma afinidade realmente. Eu tenho uma hipótese, que é porque aqui nós estamos vivendo um período que essa literatura se torna o palco, se torna um lugar do exercício da afirmação de uma consciência negra. Então, os poetas eles estão mais preocupados em determinar esse território, talvez, né? E esta religiosidade, ela deixa de aparecer de forma, assim, significativa no contexto poético. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, e também essa coisa que me interessou demais em toda a sua explanação, é a importância do hibridismo, né? Dessa categoria da hibridação cultural, né? Porque se nós temos
a diáspora, né? Certamente nós teremos hibridação. Mas a maneira como essa hibridação é tecida no âmbito das religiões é uma coisa assim muito, muito impressionante. E eu li num dos seus artigos, o senhor fala de hibridação, de uma forma de hibridismo de refração. Eu achei muito interessante essa leitura desse seu artigo, porque vai iluminar as minhas leituras também de literatura. E se o senhor pudesse falar um pouco dessa questão que o senhor cita, que ela é presente na Umbanda, né? Esse hibridismo de refração. Eu lhe agradeço já desde já. Muito obrigado, professora Zila. De fato, são perguntas muito boas e instigantes. Sobre o hibridismo, eu acho que, para generalizar um pouco demais, tem uma postura que sempre começa com a ideia de um original puro, e vê o hibridismo como sempre uma mistura de duas coisas anteriores que são puras. Então, o primeiro passo é reconhecer que não existe pureza nenhuma em contexto nenhum. Tudo é uma mistura de misturas de misturas. Então, a ideia é que essa distinção entre híbrido e puro é uma jogada retórica, uma jogada ideológica. Então, a gente tem que dar esse primeiro passo. Segundo, a gente tem que olhar precisamente, inclusive um dos comentários estava falando sobre o racismo implícito, não só o racismo, mas vários tipos de preconceito baseado no posicionamento de quem tem mais dinheiro e mais poder na sociedade, que muitas vezes corresponde com diferenças de raça, mas nem sempre. E no contexto do Caribe, eu estava lendo um pequeno ensaio do Edouard Glissant com uma das minhas aulas essa semana, e a ideia de mestiçagem que ele traz é exatamente, não exatamente, mas no outro polo dessa ideia de começar com uma coisa pura e mistura. A mestiçagem inverte, fala que você começa com a mistura. Isso é a realidade. A realidade básica é o hibridismo. E você, começando deste ponto, a busca é outra. O jeito de teorizar as religiões é outra. E por isso que eu ainda não cheguei no ponto de publicar algo nisso. Eu digo que a minha pesquisa de agora mais de 15 anos de trabalho de campo e leitura sobre a Umbanda está direcionado sempre para esse ponto, para oferecer uma teoria da religião que leva a Umbanda como o seu prototipo. E veja, o problema de uma teoria que começa com o cristianismo como uma religião prototípico já está ligado a várias coisas distorcidas. Mas se começarmos com uma religião híbrida como prototípica, eu acho que a gente chega em pontos mais importantes. O hibridismo da refração, eu queria mais ou menos adotar mais essa perspectiva que na literatura tem roots e roots, que é uma trocadilha de ortografia no inglês, root como rota e root como raiz. Então, eu acho que as duas são ilusórias, quer dizer, parciais. A questão de origens geralmente é mais retórica e ideológica do que verdadeira. A questão de trajetórias também é uma narrativa de construção de identidade, e essa narrativa é muito mais importante do que os fatos da trajetória. Mas no meio dessa distinção entre esses dois tipos de hibridismo, de duas raízes que se misturam, ou de uma trajetória que resulta na mistura, eu vi que estava evitando exatamente o que eu salientei com a Umbanda, que a Umbanda não conhece o verbo. O que é o verbo? Refratar, não sei. Refrange, sei lá. It refracts. Então, não reflete. A imagem da sociedade brasileira parece através da Umbanda de uma maneira distorcida.
Então, a própria sociedade brasileira é mista, mas a Umbanda salienta certas tensões sociais na sociedade de uma maneira que a gente vê a sociedade brasileira de uma maneira mais clara nessas distorções do hibridismo da Umbanda. Excelente. O senhor citou o Édouard Glissant, que é um dos meus grandes maîtres à penser, né? E eu acho que o conceito dele de creolité, de criolização, ainda talvez seja mais rico, né, que da hibridação, porque ele envolve interação e envolve negociação. Né? Ele diz que sempre ele é mais rico do que mestiçagem, que pode levar a uma ideia de uniformização, e ele, vamos dizer, divulga muito essa riqueza da creolização, né, da creolité, por envolver, então, essas passagens transculturais, né? Quer dizer, do encontro de duas, não ficamos só na mistura, mas vamos além, vamos na criação de produtos culturais que são novos, ou seja, a inclusão daquilo que estava fora. Então, eu acho que é uma solução também muito boa, a do Glissant. Professora Zilá, eu poderia encaminhar uma pergunta, professor Steven? Oh, perfeito, meu caro. Seja bem-vindo. Steven, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos encantados com o teu conhecimento, com a tua erudição, com a tua maneira de expor essas pesquisas que são tão complexas, não são fáceis. Hoje, de tarde, casualmente, um aluno me fez uma pergunta, ele precisava terminar um trabalho, e ele me pedia, professor, eu queria uma definição da Umbanda. Né? Seria muito bom se ele tivesse ouvido a palestra aqui. E eu dizia, olha, uma coisa difícil, para não dizer impossível, né? Uma realidade extremamente rizomática, como a Umbanda, tentar definir em poucas palavras. E eu fico muito feliz em ler os seus trabalhos e ouvir você aqui, porque nós comungamos no mesmo posicionamento. Eu acho que aquela ideia de partirmos de definição, né, ou de abstrações para chegarmos ao real, eu acho, no caso da Umbanda e do campo religioso, muito temerária. Eu concordo com o senhor, professor, que é muito mais interessante o caminho inverso, né? Exatamente para nós não partirmos ou não retroalimentarmos aquelas visões do passado, né? Que tentava etiquetar a Umbanda. A Umbanda é conservadora, a Umbanda é contra cultural, né? O Renato Ortiz dizendo uma coisa, o Peter Fry dizendo outra, completamente opostas, né? Mas a Umbanda sendo muito mais que tudo isso. Então, eu fico muito feliz em ver, né, que nós temos um interlocutor como o senhor, né, extremamente aberto para perseguir, né, essas construções do que são Umbanda, né, essa identidade, se nós quisermos, rizomática, né, que vai se redefinindo, vai se transformando conforme o lugar, conforme o chefe. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estou pesquisando uma experiência umbandista extremamente importante, que o dia que o senhor estiver aqui em Porto Alegre, eu quero levá-lo a conhecer. São os umbandistas, é um centro de Umbanda franciscano, que, entre outras coisas, canta antífonas em latim. Quer dizer, foge totalmente de qualquer tipologia que nós temos aí para compreendermos a Umbanda. Então, parabéns mesmo por ter essa sensibilidade, né, de compreender que a Umbanda é muito mais que as tipologias. É preciso se conhecer o fazer-se da Umbanda e não defini-la. Muito obrigado, de coração mesmo, por essa oportunidade de aprendizagem, né, e de encontro. Parabéns mesmo. Se puder comentar um pouco, primeiro, professor Zilá, muito obrigado pela correção, que é a creolização, que é
conceito-chave. Eu estou começando a ler, mas agora eu estou mais ansioso ainda para ler mais do Edouard Glissant. Eu estou achando que ele tem muita coisa pertinente a falar. Então, obrigado pela dica. E, o Arthur, eu acho que sim, é o seguinte, se a gente pensar no significado dessas duas maneiras, a gente tem uma reorientação metodológica a fazer. Metodologia no senso de, não de colher dados, mas de fazer análise desses dados, que já orienta a colheita de dados. Se a gente começar com uma ideia que a função do estudioso é de ver o essencial do particular, que chegar no terreiro de Umbanda, no centro, e dizer, então, como é que essa coisa é um exemplar daquilo que eu já conheço, a gente já distorceu todo o projeto. Mas eu estou trabalhando com a Cristina Borges, o Guaraci Santos, ou Alexandre Caetel, em Minas, num projeto de terreiros que têm mais de 2, às vezes 3 ou até 4 religiões diferentes, mesmo grupo de pessoas. Então, um dia é Umbanda, outro dia é o Candomblé, 2 vezes por ano é Congado, ou é Quimbanda, Umbanda e Candomblé, tudo no mesmo terreiro, talvez em lugares diferentes, com objetos diferentes. Então, nessa investigação, a gente teve que repensar muita coisa, que a gente começou assim, o que vocês entendem disso? Não como vocês vão exemplificar aquilo que eu já sei. Como é que... E é uma coisa que eu descobri que eu não esperava, que eu imaginava que o contexto afro-brasileiro ia ser uma coisa em comum, mas o discurso em Belo Horizonte e Montes Claros é muito diferente. E o discurso sobre a África, claro que tem seus gestos retóricos para raízes africanas, mas é primariamente uma resposta a contextos de racismo e de exclusão diferente nos dois lugares. Então, o que é ser afro-brasileiro nesses contextos é diferente, porque o contexto da opressão, da intolerância é diferente nos dois lugares. E o recado que eu levo disso é o recado que eu vou aprendendo aos poucos, que você tem que começar com o particular e ser disposto a descobrir que todos aqueles conceitos que você trouxe para a análise têm que ser jogados fora ou refinados. Então, o fenômeno é o que dita a pesquisa, não a sua educação. Para mim, isso foi mais fácil, que vindo da América do Norte, eu já não estava bem preparado para entender uma cultura como o Brasil. Então, eu acho que eu tinha até a vantagem de chegar no Brasil e entender nada. Que para um brasileiro, que vocês já nadam nessa água tão rica, talvez seja mais diferente. Obrigado, professor. Arthur, vamos ver se tem alguma pergunta por parte dos participantes, Ana Paula, Tatiana, Juliane, Tiago. Tem uma pergunta do Sandro. Do Sandro Rodrigues da Silva, que é doutorando aqui da Unilassalle. Posso ler, Zilá? Claro que... Ó, vamos lá. O Sandro quer saber o seguinte. Dentro da minha pesquisa de doutorado, aqui na Universidade La Salle, vejo esse hibridismo da Umbanda, do Candomblé, do Batuque, Taborinina, etc., sendo essa narrativa de mistura ocorrendo de maneira nas roças e terreiros. Contudo, a Umbanda sofre ainda mais... sim. Ele está perguntando, que na pesquisa dele, ele acha que a Umbanda ela sofre mais preconceito que o Candomblé, que o Batuque. É isso que ele quer dizer. Ele quer saber o que o senhor tem a falar sobre isso. Ele acha que a Umbanda sofre mais preconceito que o Candomblé. E isso também depende do contexto, e a Quimbanda, especialmente, sofre preconceito. Mas o que a gente descobriu em Minas Gerais é que a gente entrevistou mais de 50 pessoas, e de todas que a gente entrevistou em Belo Horizonte, todos achavam a Quimbanda um horror.
A quimbanda, aquela coisa de magia negra, escura, esquece a quimbanda, nem pergunte sobre... Em Monte Claro, a quimbanda é a base. Claro que é mais pesada, que é mais interesseiro, que tem rituais, mas, às vezes, é um discurso de autoajuda com um toque, assim, autoajuda heavy metal. Mas não ele se posiciona diferente nos lugares diferentes. Mas na pergunta do Sandro também tem um reconhecimento muito importante do discurso da mistura dentro de determinado contexto. Então, uma coisa que a gente estava perguntando nessa pesquisa em Minas, a gente continua fazendo análise dos dados, codificação das entrevistas, é que, por que misturar? E, às vezes, era uma contingência histórica. A mãe de santo de um terreiro de Umbanda, que, de repente, virou um centro de congado, aliás, ao contrário, um centro de congado que virou uma referência de Umbanda, é porque o pai de santo da Umbanda foi chutado fora do lugar dele, e ele chegou, ela falou assim, eu vi ele descendo a rua com todo o povo de santo dele, e todos os objetos, as entidades, e entraram na minha casa. Então, aqui ainda. Mas, às vezes, a mistura é exatamente uma maneira de aumentar o poder, aumentar a cura no contexto. Então, não existe um discurso de mistura, você tem que investigar no contexto e cada lugar vai ter uma visão diferente por que essa mistura, o resultado. Mas o preconceito contra a quimbanda é generalizado no Brasil. Igual meus alunos, quando eu falo sobre espíritos aqui, eles já acham um horror. Zilá, nós temos uma pergunta aqui da professora Maria Paula, que é a última questão, dado o adiantado da hora. Eu vou ler. Professor, Maria Paula. Professor Engler, parece-me que o racismo religioso novamente joga um papel fundamental na não classificação das religiões de matriz africana ou afrodiaspóricas como esotéricas. O esoterismo é associado no Brasil a práticas, sensibilidades e interesses de classe média branca, com a qual as religiões de matriz africana são vistas como incompatíveis. O sacrifício como prática ritual axial desabilitaria as religiões afrodiaspóricas como religiões esotéricas. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, você está perguntando. Não estamos ouvindo, professor. Agora, sim. É que cada vez que colocava curso lá, a coisa desaparecia. Aquela jogada, a dancinha do software aqui. Tem vários pontos que a Maria Paula perguntou que são importantes. Claro que o sacrifício é usado como motivo de rejeitar as religiões. Mas esse tipo de trabalho não aliás, não é pouco usado no contexto esotérico. Outro fenômeno, claramente, é sem raça e classe. Outro é que as religiões esotéricas são invisíveis. A outra definição do que seria esoterismo, do Walter Hanegraaff, é que aquilo que é rejeitado tanto pela ciência quanto pela religião no século XVIII, especialmente para XIX. Então, o esoterismo, aquilo que foi jogado no lixo. Então, já tem um preconceito contra todo tipo de esoterismo. Um outro fator é que é racista, obviamente, é que as contribuições de vários afrodescendentes à literatura esotérica é menosprezado. Um exemplo ótimo é o Pascal Beverly Randolph, um grande ocultista na literatura norte-americana, que, por ser negro, é rejeitado, não é respeitado tanto que ele deveria ser. Então, tem vários fatores. Além de tudo, eu acho que no Brasil tem esse ponto cego que muitos estudiosos brasileiros e muitas pessoas brasileiras não reconhecem que o próprio kardecismo é esotérico. Acham que Umbanda é esotérico e aquilo que usa cristais, que tem elementos nova era. Ou aquele povo do Rivas Neto, em São Paulo.
Mas esses usos do frase Umbanda esotérica fogem do ponto-chave que toda Umbanda é esotérica, porque todo o kardecismo é esotérico. Uma vez reconhecido isso, a rejeição do esoterismo já vai ser abalada.